Lula voltou a fazer seus velhos discursos após a sua cirurgia e voltou para valer. Nessa segunda-feira, ele participou da entrega simultânea de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. O discurso não foi presencial, foi por vídeo, assim como aconteceu na última sexta-feira, mas dessa vez não foi ao lado de Janja, e sim de Jader Filho, o ministro das Cidades. Vem comigo analisar as falas do presidente. Por falar em Jader Filho, a presença dele me fez pensar em uma coisa. Lula e seus companheiros políticos sempre manifestaram a sua ideologia que é praticamente anti-herdeiros, uma ideologia que se encaixa perfeitamente no pensamento socialista. Apesar de Lula e Haddad negarem e das agências de checagens de fatos apontarem que a intenção de Lula de acabar com a herança no Brasil não passa de fake news, desde que voltou à presidência da República em 2023, Lula tem argumentado em defesa de um aumento do ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é basicamente o imposto sobre herança. Nessas argumentações, ele tem usado como exemplo os Estados Unidos, dizendo que lá o imposto é de 40%, enquanto aqui no Brasil é de 4%. Isso o pai dizendo pro filho. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se fosse essa casa aqui e eu morresse, você teria que pagar 40% de imposto. Aqui no Brasil, sabe quanto que a gente paga? 4%. Aí você vê a diferença que você pode melhorar o país. Eu já expliquei em outros vídeos, quando ele usou esse argumento, que a história não é bem assim, que essa alíquota de 40% aplicada lá nos Estados Unidos é aplicada somente quando o valor do bem a ser tributado é acima de $1 milhão. E quanto menor o valor do bem tributado, menor também é a alíquota de imposto. E mostrei ainda que essa comparação é completamente equivocada e injusta. Afinal, apesar desse imposto ser mais alto nos Estados Unidos, quase todos os outros impostos são muito mais baixos lá do que no Brasil. A carga tributária que pesa sobre os cidadãos americanos é muito inferior do que a carga tributária que pesa sobre os brasileiros. Enfim, quando se trata de herdeiro de patrimônio de rico, Lula e a esquerda brasileira torcem o nariz. Mas quando se trata de herdeiro de cargos políticos, aí, ironicamente, eles não veem nenhum problema. Quer uma prova disso? O Jader Filho, o cidadão que está aí sentado ao lado de Lula e que foi escolhido por Lula para ser o ministro das cidades no atual governo, é filho do famoso político brasileiro Jader Barbalho, do MDB, que já foi deputado, já foi governador, já foi ministro na época do Sarney e atualmente é senador pelo estado do Pará. Já esteve envolvido também em escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal decidiu abrir uma ação penal contra ele, mas em 2015, o ministro Gilmar Mendes, sozinho, decidiu arquivar essa ação. Esse Gilmar Mendes, por sinal, é o mesmo que estava na semana passada lá em Paris, dizendo que o legado de Rosa Weber no STF foi ter acabado com as tais decisões monocráticas dos ministros. Pois é. A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto. Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez, superando aquele quadro das medidas monocráticas. Bom, já que para herdar cargos políticos não é preciso pagar imposto, Jader Filho, que não é o único herdeiro de político a ganhar um ministério no atual governo Lula, foi escolhido por Lula para ser o ministro das cidades. Provavelmente foi escolhido para comandar a pasta pelo seu histórico e competência. Afinal, ele é formado em administração, é empresário, por ser também um dos donos da empresa cujo controle acionário é do próprio pai, Jader Barbalho, e ainda presidiu, não é pouca coisa, ele presidiu a empresa cujo controle acionário é do próprio pai, o Grupo RBA. Mas certamente o fato de ter chegado à presidência da empresa não teve nenhuma influência do pai, foi por puro mérito mesmo, assim como a nomeação para ministro de Lula, que certamente não teve nada a ver com o fato do pai ser senador, nem da mãe ser deputada federal, do irmão ser governador do Pará e de ter outros 2 primos deputados. Nada a ver com isso. Bom, ao lado do seu presidente, no evento dessa segunda-feira, Jader Filho disse o seguinte: o programa Minha Casa Minha Vida, presidente, ele não pode ser um programa de um governo, ele tem que ser um programa de Estado. Ele nunca, por exemplo, é um crime terem descontinuado o programa Minha Casa Minha Vida. E é graças ao senhor, o retorno do senhor à presidência que a gente retoma isso aí. Ô, seu Jader, você está sabendo que no lugar do Minha Casa Minha Vida, o governo anterior implantou o Minha Casa Verde e Amarela, né? Além disso, você disse que descontinuar esse programa é um crime. Me fala então, que crime é esse? Onde é que está escrito isso? Não tô lembrado, não. Bom, talvez a sua formação em administração não seja a ideal para responder a esse tipo de pergunta, mas você pode perguntar ao seu pai, que também é advogado.
Se bem que, levando em conta o lado da lei em que Jader Barbalho esteve posicionado, segundo seu histórico, talvez ele não seja a pessoa ideal para responder o que é e o que não é crime. Mas agora vamos ao que interessa, pois você deve estar aqui para ver o que foi dito por Lula. Bom, começamos então com uma fala dele sobre ter casa própria. Ô Jader, eu tenho na minha consciência e na minha vida o sentimento do que é ter uma casa própria. Tem gente que não sente essas coisas porque não fez nenhum sacrifício ou não teve, sabe, o prazer de viver numa situação em que não precisava viver de aluguel. Peraí, ele disse que as pessoas não têm uma casa própria porque não fizeram nenhum sacrifício, ou eu entendi errado? Ah, e ele ainda disse mais. Ao contar sobre as casas que ele já teve, que já morou, ele disse isso. Mas eu comprei essa casa e vivi nessa casa 2 anos. Minha mulher morreu em 1971. Eu vendi a casa e fui morar de aluguel outra vez. Fui morar de aluguel com a minha mãe. Depois eu casei com a Marisa e fui morar de aluguel, pagando aluguel, e eu amaldiçoava toda vez que eu pagava aluguel, porque era um dinheiro que não voltava nunca mais. Se você não tem nenhuma casa própria, é porque não fez sacrifício nenhum. Mas se você tem mais do que uma casa própria porque fez muito sacrifício, aí você é amaldiçoado na hora de receber o aluguel, porque esse é um dinheiro que, para o locatário, não volta mais. Quando Lula falou sobre ter pedido ao ministro que em cada conjunto habitacional houvesse uma biblioteca, a justificativa dele foi essa. Quando eu pedi para o ministro Jader colocar uma biblioteca em cada conjunto habitacional, é porque é uma necessidade da gente ver as nossas crianças lendo, incentivar-as a ler, incentivar que quem tenha livro possa doar. O que nós não queremos é criança com arma. Claro, afinal, hoje no Brasil, qualquer criança que tenha mais de 25 anos pode adquirir uma arma de fogo, desde que cumpra também os outros requisitos, é claro. Ah, e assim como o Jader Filho, Lula também fez de conta que não sabia que o Minha Casa Minha Vida foi substituído na gestão anterior pelo Minha Casa Verde e Amarela. E eu estou feliz porque nós retomamos o Minha Casa Minha Vida, não só tudo que estava parado, porque é irresponsabilidade de um governo, sabe, não construir casa para os pobres. Claro, seu Lula, afinal, as cerca de 1.600.000 unidades habitacionais entregues pelo Minha Casa Verde e Amarela na gestão do governo anterior foram destinadas ao povo mais rico desse país. Que milionário nunca sonhou em morar em uma casa de menos de 50 metros quadrados? Eu sou rica! Ainda nesse discurso, Lula relatou uma das suas grandes alegrias. Então a minha alegria, Jader, recorta a minha alegria, Jerônimo, a minha alegria, Renan, senador Renan Pai, governador Paulo Dantas, governador companheiro Renato Casagrande, Simone Tebet, a minha alegria de participar de um ato como esse, ver uma pessoa receber uma chave, é como se fosse, sabe, premiando um filho meu. Ou seja, a minha mãe que morreu sem ter uma casa própria. Eu digo sempre, já, por conta de uma profissão, por isso que eu acho que a meninada tem que aprender uma profissão, porque por conta de uma profissão, eu fui o primeiro filho de 8 da minha mãe a ter uma casa própria. Olha, seu Lula, seguindo a sua própria linha de raciocínio, provavelmente a sua mãe e os seus irmãos não tiveram casa própria porque não fizeram nenhum sacrifício, não é mesmo? Agora, se o senhor descobriu o segredo, por que não contou pra ele, seu Lula? E pra finalizar esse vídeo, pegue aí um guarda-chuva pra não se molhar com os respingos da mijada que Lula deu no herdeiro. É isso. Parabéns a todos vocês que participaram desse evento. Parabéns aos empresários que participaram da construção do Minha Casa Minha Vida. Aliás, eu queria te dizer uma coisa, Jada. Eu vi que o conjunto habitacional que apareceu na televisão não tem uma planta. Tem uma plantinha. Gente, é preciso a gente arborizar. A gente tem que plantar uma árvore na frente de cada casa. Planta a árvore que a família quiser, ele escolhe a árvore. Ou seja, para que a gente possa ter a certeza que cada conjunto habitacional vai cuidar não apenas das pessoas, mas vai cuidar também da questão do clima no nosso país. Quer uma toalhinha aí, Jader?
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam ver o que acontece verdadeiramente no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós postamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.